Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então nós estamos ministrando como que o homem interior vai desenvolvendo e como agir para Deus operar. Vamos então ler uma passagem que é a sequência da campanha. Se você trouxe a Bíblia, então a leitura de hoje, que é sequencial, vai ser lido em 1 Coríntios, no capítulo 9, a sequência da mensagem desde segunda-feira, vai sequencial hoje, 1 Coríntios 9, 27, onde vamos ler. Então vamos utilizar a Bíblia King James, que é uma Bíblia de tradução inglesa depois para o português, e ela é muito ligada também à Bíblia Jerusalém, e também ela tem uma versão da João Ferreira de Almeida, revista, atualizada e corrigida. Então vamos ler 1 Coríntios 9, 27. O apóstolo Paulo declarando o seguinte: antes eu julgo a mim mesmo, ou subjugo, em outras Bíblias, o meu corpo. Em outras Bíblias está: antes eu esmurro o meu corpo e o reduzo a ser servo. Nessa tradução aqui, eu julgo a mim mesmo e reduzo o meu corpo à servidão, para que, ensinando, em outras Bíblias está pregando aos outros o Evangelho, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então essa é a mensagem para hoje. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então o tema da mensagem, a base desde segunda-feira, é o que está escrito em Efésios 3:20. O que está escrito lá? Está bem claro, você pode ler lá na Bíblia. O Senhor, Ele fará tudo, muito mais além, abundante. Então Deus faz tudo para nós, Ele já nos dará tudo sempre. Mas está bem claro lá, mas segundo, ou seja, condicional ao poder que em nós opera. Então tudo Jesus já deu. Efésios 1:3, está depositado nas regiões celestes. Mas as bênçãos são liberadas segundo o poder que está em nós, ou segundo o Espírito de Deus operando no nosso espírito. Então veja bem, quando nós aceitamos Jesus, batizamos, o que ocorre? É chamado o novo nascimento, como Jesus falou para Nicodemos: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. O batismo, quer dizer, é a declaração do novo nascimento, e do novo Espírito é o Espírito Santo nos dando um novo Espírito, é chamado o homem interior, porque quando o ser humano pecou, o Espírito morreu, ficou só a alma, a mente e o corpo. O relacionamento com Deus se rompeu pelo Espírito. Mas ao aceitar Jesus, somos gerados em Espírito, como Jesus falou, recebemos um novo homem interior. Então esse homem interior, ele tem que aumentar, crescer, desenvolver, para aonde o Espírito de Deus vai operar. Já falamos o exemplo: se você tem só um copo d'água, você pode matar a sede, mas não pode lavar a roupa, não pode lavar a casa, porque a água é pouca. Mas se você tem uma caixa d'água de 1000 litros, vai ter muita água. Então, na medida que o homem interior aumenta, a unção aumenta. Por isso que está escrito: Deus fará segundo o poder que está operando em nós. Então Ele fará tudo. Mas se o homem interior não desenvolver, a bênção vai ficar limitada. Então por isso que para as pessoas ter vitória familiar, libertar do pecado, das drogas, libertar da opressão, a unção tem que aumentar. Então o grande sentido do Evangelho não é preocupar com as bênçãos, mas preocupar se o homem interior está desenvolvendo. É o que está lá em Efésios 3:14. A igreja de Éfeso, ela começou a se abater, desviar, e o apóstolo Paulo que abriu em Éfeso a igreja, mas ele não ficou muito tempo. Ele pregou o Evangelho e ensinou o crescimento. Mas passou um tempo, ele notou que as pessoas que converteram não produziram crescimento espiritual, e aí veio decadência. É uma situação que ocorre até hoje. Se a pessoa não desenvolveu o homem interior,
ele vai se abater, decepcionar, vai ficar derrotado. Mas Paulo escreve, ele falou em Efésios 3,14: Pai, peço que o Espírito Santo vai lá corroborar no homem interior dos Efésios. Então veja que o apóstolo Paulo ora para o homem interior. É poucas pessoas que oram para o Espírito, mas está lá em Efésios 3,14: peço que o Espírito Santo corrobore no homem interior dos Efésios, para eles entenderem a altura, largura e profundidade do amor de Cristo. Então aí, com o tempo, o homem interior desenvolveu de novo, aumentou. Aí eles entenderam a herança do salvo. Então o pior inimigo nosso não é os demônios, é nós mesmos. Temos os demônios como inimigos, principado, potestade, dominador, horta maligna, um mundo tenebroso. Mas o pior inimigo é o eu, é chamado raça adâmica, a carne. Como está em Gálatas 5, a carne, quer dizer, raça adâmica, luta contra o Espírito Santo, o Espírito Santo contra a carne, um se opõe ao outro. Então, se nós lutarmos contra a raça adâmica, os demônios perdem força, porque se a raça adâmica enfraquecer, os demônios não têm como entrar. Se o homem adâmico enfraquecer, o homem interior aumenta. É uma lei física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Enquanto a raça adâmica mandar, não há como o Espírito de Deus ir aumentando, dominando. Se a raça adâmica diminui, consequentemente, a unção vai aumentar. Então veja que nós temos que saber como então enfrentar o pior inimigo. Não preocupar com as bênçãos, que tudo já está depositado. Veja em Efésios 1,3: bendito Deus e Pai de Jesus, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos, estão depositadas nas regiões celestes. Efésios 1,3. Qual que é esse princípio? É que as bênçãos foram pagas e elas estão depositadas no céu. Para a bênção vir do céu, aonde elas passam? Elas vêm lá do céu, região celeste de Deus, e elas entram no nosso espírito, no homem interior. Daí que elas saem para fora. Profecia, liberação da bênção, visão de Deus, a oração profética. Mas veja bem, se o espírito está oprimido, se é só um copo d'água, vai ter a bênção naquela proporção. Mas se o homem interior desenvolve, vai caber mais bênção. Então por isso que Deus operará segundo o poder que opera em nós. Então o grande sentido do Evangelho é o homem adâmico ser mortificado. Então como que mortifica o homem adâmico? Então a primeira parte já foi pregada. 1 Coríntios 15:31, o apóstolo Paulo declarando: vivo cada dia a minha morte. Então o apóstolo Paulo orava para morrer. E uma igreja gosta de orar para morrer, gosta de orar para as pessoas ter bênção, libertação. Mas só que ocorre que a bênção junto com a raça adâmica, ela vai se limitando. Por quê? Se a raça adâmica está dominando, o espírito está lá dentro, o homem interior pequeno. Aí muitas bênçãos não vêm, porque não vai caber. Mas se a pessoa orar para morrer primeiro, fala: Senhor, em Romanos 6,6 diz que eu já morri com Cristo. Paulo declarando: eu vivo cada dia a minha morte. Então todo dia nós temos que combater a nós mesmos e falar: Senhor, eu não aceito como eu estou, quero a morte do homem adâmico, não aceito, quero ódio ao pecado, quero sentir vômito ao homem adâmico, que é obra da carne. Então se você orar todo dia para morrer, o que ocorre? É igual um paciente que vai fazer uma cirurgia no hospital. Tem um anestesista, dá anestesia nele, uma hack ou uma geral, a pessoa fica ali deitado, anestesiado. Na hora que acaba a anestesia, ele volta. Então quando você vai orando no espírito, você vai falando: Senhor, eu quero a minha morte, o homem adâmico. É a mesma coisa de estar anestesiando o homem adâmico, que vai perdendo força. E se o homem adâmico diminui, o homem interior aumenta, e facilmente a unção vai aumentando. Então segundo o poder que tem em nós, que as bênçãos vão vindo. Veja de novo Efésios 3:20: e o Senhor fará tudo. Veja, tudo é tudo: família, amor, finanças, todas as áreas. O Senhor fará tudo, mas segundo o poder que está operando em nós. Então o grande princípio é atacar o homem adâmico. Ele luta contra o Espírito Santo e o Espírito contra a carne. Carne quer dizer o homem adâmico. Então para enfraquecer o homem adâmico, você tem que orar para ele morrer. Todo dia você fala: Senhor, como está em Coríntios 15:31, oro para vivo cada dia a minha morte. Paulo não falava: não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora vivo na fé do Filho de Deus. As coisas velhas passaram. Então você não pode aceitar
o homem adâmico dominar, é o seu pior inimigo. O homem adâmico é ligado a obras da carne, divisão, briga, contenda, sensualidade, rebelião, confusão, tudo isso é obra da carne. Mas se você não combater, o que vai ocorrer? Você vai ser um cristão que o homem interior não desenvolve, aí você vai sempre querer que alguém ore para você, é chamado menino na fé. Só que a pessoa que fica só a receber a oração e o leitinho racional, ele vai dar raquitismo, é igual a criancinha. Se a criança for dar leite materno 5 anos, 6 anos e não dá alimento proteico, alimento sólido, com 2, 3 anos ainda vai, mas já tem que entrar com alimento sólido, porque lá com 5 anos o cérebro não vai desenvolver os ossos, os músculos, e vai dar uma doença chamada raquitismo, ou vai morrer de inanição. O próprio cérebro vai definhando, aí a pessoa vai morrer. Então já fizeram experiência com animais, deram só o leite da fêmea do animal, e o animal até com o tempo melhora, a saúde cresce, depois vai definhando e morre. O cristão é a mesma coisa. Por que você acha que as pessoas rebelam, saem da igreja, briga, contenda? Porque fica no afã de querer as bênçãos. Só que ocorre que o próprio Deus sabe que a pessoa não vai ser mais abençoado com leitinho. Ele tem que agora desenvolver o homem interior, porque Deus fará segundo o poder que tem em nós. O leitinho não vai mais funcionar, vai dar raquitismo. Mas se a pessoa então atacar a raça adâmica, logo o homem interior desenvolve e as bênçãos vão aumentando. Tem muitas bênçãos que só virão com o homem interior desenvolvido. Tem bênção de cura, de milagre, algumas de libertação, que vem quando a pessoa está sendo ministrada por alguém. Mas quando já é cristão, aí a pessoa terá que ter o homem interior aumentando. E tem muitas bênçãos, libertação de drogado, libertação de opressão, de maldição familiar, de homicídio, pessoas de trevas, situações mesmo conturbadas de incredulidade, só mesmo quando alguém está com o homem interior fortalecido para a unção aumentar. Senão, não resolve mesmo. Senão não vai vir bênção, porque Deus fará segundo o poder que tem em nós. Então se a pessoa está no leitinho, tem bênção que não virá, porque Deus fará segundo o poder que está operando em nós. Então como que o homem interior vai aumentando? Então você tem que atacar o homem interior. Nós podemos atacar demônios e combater o sistema mundano, mas não tem jeito de individualmente eu atacar a sua raça adâmica. Eu tenho que atacar o que está em mim. Isso é individual. Veja bem que a palavra declara que cada um tem que crescer espiritualmente. Veja em Hebreus 6: deixemos os rudimentos, prossigamos a maturidade em Cristo. Então o que enfraquece a raça adâmica? É você orar para a raça adâmica morrer. A sua mente vai ficando cheia da palavra: raça adâmica tem que morrer, homem adâmico não pode me dominar. Então a palavra vai surtindo efeito. É igual uma anestesia, se chama mortificar, orando no espírito. O homem adâmico vai perdendo as forças. Isso é um dos princípios que leva a mortificar. Voltemos ao exemplo da cirurgia. Quando a pessoa vai fazer a cirurgia, é uma RAC ou uma anestesia geral, geralmente o que o anestesista faz? Ele não dá anestesia de uma vez. Primeiro ele dá um barbitúrico, ou um ansiolítico, ou um remédio para dar sono, para a pessoa já ir acalmando e dormindo, já ficar mais tranquilo. Na hora que ele chega na mesa de cirurgia, ele já está quase sonolento, aí já dá a anestesia geral para dormir tudo. Mas primeiro dá um tratamento anterior. Assim é a vida espiritual. No momento que você vai combatendo o homem adâmico, ele vai mortificando. Para de orar contra o homem adâmico para você ver. O pecado ressurge, a unção vai diminuindo. Fica um cristão de muitos anos só com um cacuete crente, com a letra, e a raça adâmica dominando. Por isso que tem rebelião, confusão, pessoa cai no pecado, porque o homem adâmico voltou, obra da carne. E o diabo vem em cima, porque a raça adâmica está forte. Nunca pare de orar: vivo cada dia a minha morte. Então isso já foi pregado
nas mensagens anteriores. Agora veja bem outro princípio que a palavra declara, que o apóstolo Paulo declara: antes eu subjugo, ou diz aqui esmurro em outras Bíblias, anotamos várias Bíblias, esmurro a mim mesmo, subjugo a mim mesmo, ou ponho em julgamento a mim mesmo, meu corpo, para que pregando aos outros eu mesmo não seja reprovado. Então veja bem que o apóstolo Paulo todo dia julgava a si mesmo. Não que é dar murro na cabeça, ou dar tapa na orelha, ou murro no estômago de si mesmo. Essa sinônimo no original é da pessoa julgar a si mesmo, é combater a si mesmo, é você olhar para você e falar: hoje eu fiz isto, meu Deus, então eu vou me julgar e vou dar uma penalidade para mim. Você pode ler isto, por exemplo, na celebração da Santa Ceia, que Paulo usa muito esse termo. Vai mais adiante para você ver, em 1 Coríntios mesmo, que declara no capítulo 11, 30, veja bem, por causa disso há muitos doentes e muitos que já faleceram, porque o homem adâmico ainda está dominando. Porque se nós julgássemos ou subjugássemos, em outras Bíblias, a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, repreendidos por Deus, para não sermos condenados com o mundo. Então a palavra manda julgar nós mesmos, não julgar os outros. Isso é individual. Subjugar é isto. Então todo dia você tem que falar: eu vou esmurrar a mim mesmo hoje. Raça adâmica não pode me dominar. Ora para morrer todo dia. E todo dia você faz um julgamento. O que é subjugar? Julgar, esmurrar a si mesmo. Então todo dia você faz um julgamento. O que é um julgamento no mundo natural? Nós que ministramos muito do direito e temos uma visão mais geral de um tribunal de júri, como é composto um julgamento? Então o julgamento é o seguinte: tem o juiz que não julga, o juiz não julga ninguém. Alguém fala: o juiz julga. Não, o juiz no tribunal do júri, ele dá a sentença. Quem julga é o corpo de jurados, e quem acusa é o promotor, e tem o advogado de defesa. Então isso é o que compõe o julgamento. Por que tem esse modelo de julgamento? É porque esse modelo de julgamento eles tiraram da Bíblia. Por quê? Deus é o juiz, o Senhor eterno. A Bíblia declara que os salvos que vão julgar as pessoas e os anjos, os salvos de Deus, lá no tribunal de Cristo, não no tribunal do trono branco, que é para ter galardão. Veja bem que o inimigo é o acusador, Satanás com seus demônios. Jesus, o nosso advogado. Até Jesus é chamado advogado, aquele que advoga, quer dizer, aquele que pega a causa de alguém e fica no lugar dele. Então veja bem, então a Bíblia declara que para nós não sermos julgados com o mundo, porque essa é a forma do julgamento do mundo, não haverá escape mesmo. Para não ser julgado com o mundo, então é melhor nós julgarmos a nós mesmos, porque aí Deus vai falar: aquele lá, aquele meu filho, hoje ele pensou mal de alguém, hoje ele usou de maldade, mas ele está olhando para si mesmo e subjugando, esmurrando ele mesmo. Ele não aceitou o que ele falou, ele está pedindo misericórdia, subjugando. Então todo dia nós temos que subjugar nós mesmos. Não adianta você falar: Deus me perdoa, me ajuda. Você tem que subjugar. Subjugar é esmurrar a si mesmo. E todo dia você olha o que você fez dentro do seu casamento, dentro da igreja, no seu trabalho, na rua, em todas as áreas. E isso vai enfraquecendo o homem adâmico. Por quê? Porque se você julgar, julgamento aponta para uma penalidade. Julgamento aponta para algo que vai coagir você. Então vamos supor que você falou mal de alguém, ou falou da pessoa, não estava presente. Então, se você julgar a si mesmo, você fala: meu Deus, miserável que sou. Por isso que Paulo fala: miserável que sou. Aquilo que queres não faço, mas aquilo que eu tenho que fazer não faço. Senhor, me livra do corpo desta morte. Então, no momento que reconhecemos o erro e julgamos a nós mesmos, então, e falamos: Senhor, me perdoa, me ajuda, Pai, estou sentindo envergonhado de ter feito isto.
então aí você está julgando a você mesmo. Então você está enfraquecendo a raça adâmica, porque a raça adâmica não gosta de ser julgada, a raça adâmica gosta de ser elogiada, a raça adâmica gosta de ficar no pedestral, gosta de centrar no trono do coração, no lugar do Espírito de Deus. Mas se você tirar a raça adâmica de lá, ela vai enfraquecendo. Então se você subjugar todo dia, ela vai perdendo a força, ela vai ficando envergonhada de você julgar a si mesmo. Então isso que o apóstolo Paulo falava, para não ser eu mesmo reprovado. Então quais as áreas que nós devemos julgar a nós mesmos? Então veja bem, nós devemos julgar naquilo que é sensualidade. O que é uma sensualidade? Aquilo que atrai a nossa vida para aquilo que é ilegítimo fora do casamento. Hoje em dia tem site pornográfico para todo lado, revista profana, e a pessoa entra nisso, e já saiu até um estudo que o mundo cristão é o que mais está navegando nos sites pornográficos. É um absurdo, uma perturbação dessa. Crentes no mundo da pornografia, e a pornografia é igual a idolatria, é o mesmo pecado, é a mesma coisa que está adorando demônio, ídolos, e vai só afundando, porque na realidade, para quem estuda profundo a pornografia, aquilo lá é uma invenção, aquilo lá é uma irrealidade. Aqueles fatos que contam é invenção, é novela, não existe aquilo, não é real, é algo, sim, invenção mesmo, para as pessoas iludir com aquilo que não existe, viram idolatria. Então as pessoas têm que tomar cuidado com novelas, pornografia, opressão, revistas e tanto mal que está aí. Então se você vê isto, você julga a si mesmo e fala: Senhor, que miséria que eu fui olhar, me perdoa, Senhor, eu declaro que eu estou condenado por causa disso. Então julga a si mesmo. A raça adâmica fica alegre, feliz. Mas se você julgar a si mesmo e falar: miserável que sou, Senhor, eu quero morrer mesmo esse homem adâmico, aí o homem interior vai aumentar, aí você vai vencendo. É a mesma coisa de droga, de vício. O vício é o que? É a raça adâmica caída. Por que as pessoas têm vício de pinga, droga, cigarro? Porque quando o ser humano nasce almático, raça adâmica caída. O ser humano então perdeu a comunhão com Deus e desenvolveu o instinto humano. O que é instinto? É aquele desejo de querer alimentar, de querer sugar. Então o sugar o leite, se aquela situação não mudar com o tempo, não crescer mesmo, o desejo de sugar passa para o bico, e do bico passa para o cigarro, e do cigarro ou vai para as drogas, para a pinga. Então é uma questão de doença da alma, é uma questão da raça adâmica. Mas se matar o homem adâmico, o viciado liberta. Se o homem adâmico perder as forças, ele vai melhorar. Mas veja bem que quando a pessoa não está deficiente nisso, ele pode estar deficiente na sensualidade. Talvez o problema da pessoa é a língua, é fofoca, é murmúrio. Ele nem vício tem de pinga ou droga, mas a língua dele é de trapo, é 1 metro de língua, é o dia inteiro falando da vida alheia, e só questionando e brigando e apontando falha. E isso então é doença da alma. E a pessoa tem que falar: miserável que sou, Senhor, como Davi escreveu no Salmo: põe um guarda na minha boca, meu Deus, põe um guarda nos meus lábios. Então você está julgando a si mesmo. Mas a pessoa falou, meteu a lenha na pessoa, nem se importou, acha que está tudo bem, vai para a igreja, ora, e a raça adâmica está ali do mesmo jeito. E lá na frente vai dar raquitismo. O homem interior não desenvolveu, porque o homem interior desenvolve se você mesmo matar o homem adâmico. E não é o bispo que mata o homem adâmico, não é, porque nós podemos expulsar demônio e atacar o mundo, mas o homem adâmico é você individualmente, subjugar você mesmo, pedir para morrer todo dia. Então o apóstolo Paulo falava: subjuga-me mesmo, julga-me mesmo, para eu mesmo ser reprovado e condenado com o mundo. Então são várias situações que alguém pode ter uma tendência maior, ou sensualidade, ou a língua ferina, ou muitas vezes a pessoa é fadado ao engano, a mentira, mentirinha, mentira grande, mentira pequena, mentira média, tudo é maligno. Hoje mesmo eu estava lendo um provérbio que aquele que mente logo vai ter a sua boca cheia de cascalho. Eu falei: meu Deus, como entender esse provérbio? É o seguinte: a mentira, ela não vai adiante,
E a boca cheia de cascalho quer dizer que ninguém vai mais acreditar nessa pessoa com o tempo, nem o parente, ninguém mais. Vai ser fracassado onde for. Isso é raça adâmica. Então temos que combater a língua, que é raça adâmica, como está em Salmo: um guarda na minha boca, um guarda meus lábios. Muitas vezes a pessoa falastrão, ou seja, está sempre falando, está sempre questionando, está sempre briguento, e obra da carne. Então são várias áreas que o ser humano pode desencadear uma força adâmica, porque ninguém é igual. A raça adâmica caiu, mas só que virou confusão, e a raça adâmica tem que ser combatida. Como que você então está combatendo o homem adâmico? Você ora para morrer todo dia? Você esmurra a si mesmo? Ou só quer as bênçãos? Por isso que não adianta só querer bênção. Quando está convertendo, ainda quem ora, a bênção pode vir, que é o leitinho, mas depois não tem mais jeito. E se a pessoa não mudar, ele pode ir para qualquer lugar, que vai ficar raça adâmica, do mesmo jeito, mesmo problema, mesma batalha. Ele fica ali um tempo ouvindo o mesmo leitinho, mas lá dentro não mudou, logo vai ficar o mesmo problema, se ele não desenvolver o homem interior. Então a igreja que torna gloriosa, que é este ministério que prega, é desenvolver o homem interior, o espírito aumentar, porque Deus fará segundo o poder que tem em nós. Quanto mais o homem inteiro desenvolve, mais bênção vem. Tudo já nos foi dado, Efésios 1:3. Então, na medida que vem lá da região celeste, entra para o homem interior e vai liberando as bênçãos. Então, se você aprender a atacar você mesmo, o homem interior, a luta entre a carne e o Espírito Santo, um se opõe ao outro, então vai ter vitória. Tanto é que Deus até limitou a vida humana na terra. Antes, o ser humano adâmico vivia muitos anos, mas veja bem que lá antes do dilúvio, Deus falou: o meu espírito não vai ficar mais contendendo com carne, com raça adâmica. Vou até limitar a vida humana. Não vou mais ficar aí lutando contra esse homem adâmico, rebelde. E limitou a vida humana em 120 anos. É o que está lá em Gênesis. Por que isso ocorreu? Justamente porque o Espírito de Deus também não vai ficar insistindo com as pessoas muito tempo. A menos que a pessoa declare: Senhor, não aceito o homem adâmico me dominar. Romanos 6:6. Lá na cruz, Jesus não morreu sozinho, ele matou todos nós. Então temos que aceitar que o pior inimigo nosso é nós mesmos, o homem adâmico, que tem que ir perdendo as forças, diminuindo, para a unção aumentar. Então esse é o outro fator que leva a unção a aumentar, o homem interior desenvolver. E aí vamos seguindo, vai até domingo, esses tópicos de como a unção aumenta, o homem interior desenvolve, como manter o homem adâmico mortificado. Do contrário, vai perecer. E o grande problema dos ministérios é querer fazer o evangelho para a raça adâmica. Aí entra eventos, coisas que vai levando a carne se agradar, coisas que agradam a mente humana, e muitas vezes entra em choque com a própria palavra. Não adianta alimentar a raça adâmica, é postergar, quer dizer, atrasar a transformação. O evangelho é matar o homem adâmico. E também não adianta legalismo. Não adianta proibir: não pode vestir o vermelho, você não pode tomar banho de sabão cheiroso, tem que tomar banho de sabão de coco, senão está vaidoso. Isso não mata a raça adâmica. Não é legalismo nem algo que vai oprimir a pessoa, porque na realidade a batalha é individual. Não adianta oprimir, porque a raça adâmica é tão miserável que a pessoa pode falar: agora eu estou muito santo, agora eu não visto vermelho, não tomo nem Coca-Cola, agora eu estou vestido só branquinho, eu estou muito santo. E a Bíblia declara em Colossenses: aí a pessoa vai ficar mais vaidosa ainda: agora eu estou forte, estou ungido, os outros estão tudo condenados, eu estou mais crente de todos. Aí isso desperta mais obra da carne ainda. É raça adâmica. A pessoa pode transvestir de um cristão santo e na realidade está mais carnal ainda. Porque na realidade o que deve ocorrer é a mudança do caráter, é ir à semelhança de Cristo, é ser mudado na mente, no interior, na transformação, que é 2 Coríntios 3,18, dia a dia ser mudado à semelhança de Jesus. Mas para isso ocorrer, é a guerra que você tem que travar
o seu homem interior contra a raça adâmica. E o Espírito Santo veio corroborar, veio fortalecer para ajudar. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Fiquem então de pé, vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como à tarde muitos vieram, ó Pai, desde segunda-feira também tem sido ministrado esta palavra, que tudo o Senhor já nos deu, todas as bênçãos já foram dadas, e o Senhor fará muito mais, tudo, mas segundo o poder que opera em nós. Se o homem interior não desenvolver, as bênçãos vão se limitando. Se a raça adâmica ainda mandar, vai virar raquitismo. Com o tempo vai rebeliar, vai distanciar, vai reclamar. A raça adâmica vai mandar e vai virar evangelho com raça adâmica, e Deus não aceita, e a tendência é o raquitismo. Mas se o homem interior desenvolver, vai levar a mente a identidade em Cristo, e as bênçãos aumentarão, porque as bênçãos vêm lá do céu, entram no homem interior, e é onde o Espírito Santo de Deus mora, e vai liberar as bênçãos. Deus opera segundo o poder que está em cada um de nós. Venha nos ajudar, Senhor, dia após dia, a atacar o homem adâmico. É uma luta entre a carne e o Espírito Santo, um se opõe ao outro, mas se deixar o Espírito de Deus nos guiar, vamos vencer sempre o homem adâmico. Ele é mortificado. A raça adâmica só vai acabar se Jesus voltar agora, ou se partir para a glória de Deus. Enquanto estiver nessa terra, temos que tomar cuidado para o homem adâmico não ressurgir. Tenha misericórdia, Senhor, que a igreja torne realmente santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Aviva o teu povo, aviva a tua obra, abençoa mais uma etapa desta campanha, preparando para a Santa Ceia, que ocorrerá domingo. E, ó Pai, como muitos já vieram ao longo da semana, e que todos prossigam esta etapa, que é uma das campanhas que mais são ferozes, porque ela ataca nós mesmos, ela ataca o homem adâmico, é onde muitos não querem, que a raça adâmica não quer sair do trono que pertence a Cristo, quer mandar, ou eu quer mandar, ou eu quer falar, e acaba atrapalhando o mover de Deus. Senhor, mas que a igreja torne gloriosa, santa, sem ruga e sem mácula, vida abundante para todos. Ó Espírito de Deus, opere grandissimamente nesta noite. Viblasse clarios, raça dobra-se. Ó Espírito de Deus, nos ajuda a orar dia após dia, porque orar, viver no Espírito, a raça adâmica vai enfraquecendo. Se a raça adâmica não manda mais, o poder de Deus aumenta. Senhor, se a raça adâmica não manda, não há como os demônios perturbar. Tenha misericórdia, aviva o teu povo, vida abundante para todos em mais esse culto, abundante unção, em o nome de Jesus, que todos prossigam na identidade em Cristo, abundante graça para todos, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. E graças a Deus, vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Preste atenção, o Espírito Santo de Deus traz revelações, e os dons de cura, revelações, é considerado na Bíblia como leitinho ainda, porque na realidade dons para cura, milagre, é ajuda para as pessoas crescer, mas é considerado leitinho. O alimento sólido é as revelações da palavra, entendimento da profundidade de Deus, aí é alimento sólido. Mas dom espiritual é para edificar, quer dizer, trazer crescimento do leitinho para frente. Mas mesmo assim Deus sempre quer abençoar, nos ajudar a ir adiante. E o Espírito de Deus traz uma revelação de 4 pessoas que em muitos momentos você não entende, porque de uma hora para outra você sente desânimo, sonolência, muitas vezes cansaço, fadiga e preocupação exagerada. Isso aí é um reflexo da raça adâmica, porque se a pessoa está fadigado, cansado, preocupado, é porque ele está na visão ainda de competição, de briga, de emulação, de disputa, ou de querer que o outro tenha, sempre nesse sentido. Mas se você está crescendo espiritualmente, não vai ter esse pensamento, você sempre vai ter a visão que a bênção é sua, você não tem que olhar para ninguém, você não tem que pensar no que o outro tem. Cada um de nós já tem tudo em Cristo. Efésios 1:3, tudo já nos foi dado.
Então isto é sinal da raça adâmica que está resistindo. Inveja, opressão, não que você está invejoso, mas é um reflexo de alguma coisa da raça adâmica que está te trazendo cansaço, fadiga, mal-estar. Então o Espírito de Deus quer te ajudar a livrar disso, para que venha a vencer. Então isso é até um julgamento, é subjugar a si mesmo. Você fala, não, o que eu tenho de querer que o outro tem? Deus já me tem dado tudo, que eu vou olhar para as pessoas, ou querer que o outro alcançou? Então vença isso, que Deus vai te honrar, e você vai ter uma vida de paz e de sossego. Então se você está sempre cansado, fadigado, sempre aqueles altos e baixos, isso é um reflexo de alguma área da raça adâmica que ainda está segurando. Mas o Espírito de Deus quer te fortalecer para vencer